Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir a palavra, meus amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, texto para a exposição da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, irmãos. Muito bem, irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na sala, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Agradeço a nossa irmã Luni Shimura, que fez esta oração. Meus amados irmãos, para iniciar a mensagem da palavra do Senhor, eu queria de coração agradecer a Deus pelo privilégio de poder pastorear a igreja de Belo Gustavo. Com certeza foi um ano de muitos desafios, de muita luta, de muita dificuldade, mas com certeza até aqui a boa mão do Senhor nos tem ajudado, nos tem sustentado, e com certeza nós temos muitos motivos para louvar a Deus nesta hora em que Cristo nasceu. Como a nossa irmã Cris falou, que não seja só uma data, mas um dia, um memorial que traga implicações duradouras à nossa caminhada como servos do Senhor. Mas louvo a Deus por este momento, irmãos, e que assim o Senhor conceda outros natais que nós estejamos juntos. Também deixo a minha palavra de gratidão aos irmãos do trabalho virtual. Se não fosse um ano atípico, nós estaremos aqui em peso, em maior número, mas é muito bom, antes de nós estarmos reunidos com a nossa família particular, estarmos reunidos com a família da fé, seja presencialmente, seja virtualmente, e é muito bom também ter os irmãos do trabalho virtual aqui conosco. Também agradecemos, de certo modo, meus irmãos, a Esther, que fez esse trabalho com as crianças, só deu para participar 5, né? Outros pais não enviaram o vídeo. E brincando com os irmãos, a Manu é aquilo ali um pouquinho mais, viu, irmãos? Ela canta, ela roda, ela está sugando a energia dos pais, né? Ela está no 330 e o pai só no 110. Mas é uma benção, a gente louva a Deus pelo cuidado do Senhor na nossa vida, irmãos, e que esta data ilumine o nosso coração para que não seja só um Natal, mas para que a nossa reação seja conforme a palavra nos ensina, para nós glorificarmos o nome do Senhor. E, meus irmãos, aproveitando o ensejo, além da gratidão, uma palavra que fica para a nossa vida e para a nossa caminhada é o desafio de reagirmos neste Natal como os grandes servos de Deus. O pastor Eliezer trouxe o presépio ali na escola dominical, mostrando como os pastores, como Maria, como muitos personagens bíblicos reagiram ao Natal, né? Nós vamos ver que, assim como os pastores foram até Belém, nós estamos aqui na Vila Gustavo, mas nós somos convidados, na presença do Senhor, a irmos até Belém. Vamos até Belém e ver os acontecimentos que glorificam o nome do Senhor. Certamente você não vai presencialmente, mas o nosso coração precisa estar na casa do pão para encontrarmos o pão da vida.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Isabel, quando ela encontrou Maria com Jesus no ventre, a sua barriga estremeceu e ela louvou ao Senhor. E certamente, meus irmãos, que seja um tempo de adoração sincera, seja tempo de uma entrega verdadeira na presença do Senhor. Zacarias, irmãos, ficou um tempo sem falar, e talvez alguns com a pandemia ficaram com a perda da voz e algumas sensibilidades. Mas quando Deus nos abrir a boca, irmãos, que nós possamos louvar ao Senhor Jesus, né? E ele colocou também as palavras para o filho dele, falando assim: bendito seja o Senhor, que visitou o seu povo com a bendita redenção. Que seja um tempo, irmãos, de nós louvarmos a Deus, seja um tempo de nós engrandecermos o nome do Senhor. E eu queria aproveitar esta noite, esta hora, irmãos, na ótica do evangelista Mateus, também para nós esboçarmos algumas reações a Jesus. Como você tem reagido ao Natal? Como você tem visto as pessoas terem as suas reações? Meus irmãos, agora vindo para a igreja, eu vi muita gente correndo para colocar uma boa vestimenta, para deixar a mesa da ceia tudo em ordem. Certamente você vai ver muitas reações, mas que as nossas sejam iluminadas, inspiradas, vocacionadas pelo nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu queria deixar um tema para nós nesta noite. Como reagir ao Natal de Jesus Cristo? Como reagir ao nascimento de Jesus Cristo, que é o Natal? Que as nossas reações, meus irmãos, naturais existam. Certamente você vai chegar em casa, vai se trocar, vai ter um momento em família, mas que nós também nos voltemos sempre para a palavra do Senhor, para esboçarmos as reações que vêm, não de nós, não do nosso ser, mas do alto, do céu, do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos, vamos ver algumas lições que a palavra do Senhor nos ensina. Eu brinquei com carinhos aqui, né, e falei para os irmãos no grupo que ia ser até às 9 horas. E o pastor tem 6 pontos para trazer nesta noite, irmãos. Acho que o eutico aí pode cair de algum lugar, até meia-noite tem tempo, mas eu creio que vai dar tudo certo aí, viu, Ré? Até meia-noite e 10 a gente consegue terminar, né? É verdade, mais um tempinho aí, né? Então, meus amados, vamos olhar para algumas reações que essas pessoas tiveram da palavra de Deus. Nós vamos ver alguns personagens, mas eu vou pegar as reações deles, uma por uma, para que nós apliquemos a nossa vida, a nossa caminhada e ao nosso coração. E a primeira lição que nós vemos, meus amados, sobre como reagir ao nascimento de Jesus, é que nós temos que reagir em adoração. Nós estamos aqui na igreja, meus irmãos, não só para nos vermos, não só para termos comunhão uns com os outros, mas, sobretudo, porque Deus nos escolheu como povo escolhido, como povo abençoado, para estarmos aqui reunidos em adoração. Olhem, por favor, os versos 1 e 2 da palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos ter essa interação? Olhem o que diz a palavra do Senhor. Leiamos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Meus irmãos, a primeira reação que nós vemos no capítulo 2 é dos magos, né? Alguns sempre foram ensinados os 3 reis magos, né? Mas a gente vê, meus irmãos, que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que eles eram reis e nem que eram 3. Vai falar uns magos do Oriente. Uns vão deduzir que são 3 por inferência aos presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas pode ser mais, meus irmãos, né? Alguns filmes aí retratam até a presença de um 4º mago. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida destes homens, nós vemos um retrato da graça de Deus na nossa vida. Nós vemos na liturgia que o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, daqueles que nasceram não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas que nasceram do próprio Senhor. E, meus irmãos, quem reconhece Jesus em primeira instância não é a alta elite do povo de Jerusalém, não são os reis de Israel, mas são pessoas que vão vir de longe para mostrar que é a graça de Deus que salva o pecador.
Meus irmãos, nós vamos ver aqui a bênção de Deus, porque Jesus nasceu. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, muitas coisas nós não sabemos sobre esses magos, mas nós vamos ver uma atitude onde Deus vai abençoar cada passo, cada trajetória da vida destes homens. Meus irmãos, olhem, quando a gente olha esses magos do Oriente, a gente não sabe onde fica o Oriente. Daniel, capítulo 2, vai nos falar que haviam alguns magos, e o pastor já deu uma ideia do que eles são no domingo, né? São astrônomos, astrólogos, gente que conhece filosofia, gente que conhece vários estudos, são versados em várias coisas, mas ninguém pode vir a Deus, meus irmãos, se Deus não os guiar. Deus os guiou com uma estrela. A gente não sabe também como é essa estrela, mas, meus irmãos, a gente pode também ter uma ideia, porque do Oriente até Jerusalém, essa estrela foi guiando aqueles homens. Vocês lembram de uma história parecida? A história do povo de Israel, quando Deus os guiou com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E nós vamos ver o cuidado de Deus para apontar esses homens a Cristo. Meus irmãos, nós vamos ver, olhem, a bênção. Jesus nasceu. Nós vamos ver tempos difíceis, tempos do rei Herodes. Esse cabra não era fácil, meus irmãos. Esse rei era duro de coração. Nós vamos ver, meus irmãos, pessoas que não tinham pretensão de conhecer Jesus antes da sua nação escolhida. Mas Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes, as que não são, para envergonhar as que são. E o verso 2, nós vamos ver, meus irmãos, que esses homens não são só guiados à presença de Jesus, mas eles reconhecem Jesus como rei. E, meus irmãos, eles não só foram conduzidos para o caminho, mas foram conduzidos para o caminho com uma finalidade, para a adoração. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso na nossa vida é o Senhor, meus irmãos. A nossa trajetória, ela não está solta. Se um dia você veio à igreja e com um propósito, é porque Deus guiou você, a sua história e a sua existência na presença do Senhor. E nós vamos ver, meus irmãos, que com essa bênção, esses homens vão vir para a adoração. Meus amados, essa é uma bênção de Deus. Nós vamos ver escribas e fariseus que estavam a 2 horas de Belém, mas não estavam com seus corações dispostos a adorar Jesus Cristo. Mas homens, possivelmente da Babilônia, o Oriente aí, né? O leste pode ser ou da Babilônia ou da Pérsia. Mas nós vamos ver que nessa trajetória, enquanto para os escribas e fariseus eram 2 horas, sabe quanto tempo a estrela demorou para guiar esses homens de lá para cá, irmãos? 2 anos. 2 anos. Esses homens peregrinaram para chegar até Jerusalém, e não foi à toa, porque nesse tempo Deus já estava trabalhando em seus corações. Irmãos, isso é uma bênção do Senhor. Deus tem o seu tempo de trabalhar. Deus tem a sua forma de agir. E que a nossa reação neste Natal não seja de uma festa vazia, como algumas pessoas têm assumido, mas seja porque Deus nos guiou. Louvado seja Deus para a adoração. Meus irmãos, nós estamos vendo que nesta data há algo além de Papai Noel, de outras coisas que as pessoas têm ensinado. E quem faz isso, quem nos faz prostrar em adoração, é o Senhor. Mas olhem mais, meus irmãos, vou aplicar mais para frente essa lição. Uma outra lição que a gente vê, além de adoração, nós vamos ver aquietação. Eu vou pegar a reação negativa do rei Herodes e transformar de uma forma positiva. Nós vamos ver na vida do rei Herodes temor, alarme, né? Você vai ver ele se alarmar, mas a ideia é que ele estava atemorizado, porque ali sentiu que havia alguém com maior poder do que ele. Vamos ver os versos 3 e 4, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Meus irmãos, uma reação totalmente oposta a desses magos foi a do próprio rei de Israel. Deixe-me explicar um pouquinho do contexto
da história deste homem. Meus irmãos, Herodes, ele não era judeu de nascimento, ele era natural da Idumeia, ele era um homem idumeu, e ele subiu ao trono da Judéia. Ele subiu ao trono da Judéia não por linhagem judaica, mas ele foi nomeado rei pelo Senado romano. Então, Roma é quem tinha o poder naquela época. E ele foi nomeado porque o seu pai, muito sagaz, ele foi adulando, digamos assim, a nação de Roma. E por isso ele foi nomeado ao trono, né, do povo judeu. E foi nomeado por Roma como rei dos judeus. Meus irmãos, e com isso, só para vocês terem uma ideia, o pastor Hernandes tem uma mensagem em torno desse texto aqui, e este homem era tão ganancioso por poder, tão duro no seu coração, que ele casou 9 vezes e matou 45 possíveis pessoas sucessoras ao trono. Ele não queria dividir o seu poder. E quando ele morreu, ele pediu para matar mais alguns ainda, justamente porque ele não queria que ninguém tirasse o poder que estava nas suas mãos. Meus amados, uma coisa que é triste nós vermos é que a família de Herodes, nenhum teve um encontro com Cristo. Não é triste? Nenhum reagiu positivamente ao Senhor da glória. Nós vamos ver diversos Herodes na Bíblia. Tem alguns que nem estão mencionados na palavra de Deus, mas nós vamos ver este Herodes o Grande, que não deixou espaço no seu coração para adoração, mas foi um homem. Sabe aquela pessoa que quando você vai falar de Jesus, ela já se alarma? Não, não fale. Ela se alarma no sentido negativo. E ao invés dela se dobrar, dela se entregar, ela se fecha cada vez mais no seu coração. Irmãos, existe certo ditado, para ficar mais claro, de um pastor que ele vai falar mais ou menos assim: um rei não se dobra com facilidade. E posso dizer uma coisa? Tem muita gente que tem o rei, já viu aquela expressão, o rei na barriga? Mas não é o rei na barriga, tem muita gente com o rei no seu coração. E não troca o seu egoísmo, a si mesmo, por Jesus Cristo. Elas querem governar a sua própria vida. Elas não se dobram, elas não se quebrantam. E, meus irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor fez o contrário conosco. O nosso coração está descansado na presença de Cristo. Enquanto muitas pessoas estão inquietas, enquanto pessoas estão alarmadas, o nosso coração, como criança desmamada, está calado, aquietado e sossegado na presença do Senhor. Isso é uma bênção. Quem dá essa paz, meus irmãos, é Cristo na nossa vida. Quem faz isso na nossa história é o Senhor. E, meus irmãos, falando de outros Herodes, nós vamos ver Herodias, que era casada com Herodes Filipe. Irmão, João Batista pregava a palavra de Deus para essa mulher. E ela falava: eu odeio João Batista. E ela vai colocar Salomé para outro Herodes, que é Herodes Antipas. Vai colocar uma dança e Herodes Antipas vai falar: olha, me pede o que você quiser. E a mãe fala: Salomé, pede a cabeça de João Batista. E a cabeça de João Batista, que só pregava a verdade, irmãos, foi colocada num prato ou na bandeja. E, meus irmãos, nós vamos ver Paulo, que dá um grande testemunho: eu vi a luz mais resplandecente que o sol. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E é por isso que eu estou na prisão, aí, Agripa. Eu sei que você crê nos profetas, não é verdade? Ele vai falar: Paulo, rapaz, por pouco você não me persuade a me tornar cristão. Meus irmãos, quantos de uma família só não se dobraram, não se entregaram ao Senhor, não aquietaram e descansaram pela fé o seu coração em Cristo? Mas, meus irmãos, muito obrigado, Deus, porque o Senhor transformou o nosso coração de pedra em coração de carne. E é Ele que traz a paz que excede todo entendimento nas nossas lutas, mas Ele é quem nos traz tão grande salvação. E em Cristo nós temos paz. Mas uma outra lição, irmãos, que nós vemos, eu vou colocar no grupo, viu? Tem muito ponto aí. Anote se você puder, tá? Além de adoração, aquietação, irmãos, ardor. Nós temos que ter ardor por Jesus no Natal, por esse menino que nasceu. Vamos pegar emprestada a expressão de Lucas 24, quando
Lucas, acredito que seja Lucas 24, irmãos, quando os discípulos de Emaús vão falar, por acaso, não nos dardia o coração enquanto ele nos pregava a palavra? Irmãos, isso também tem que acontecer na nossa vida. O que me assusta negativamente é o que nós vamos ver nos versos 5 e 6. Olhem aí, irmãos. Em Belém da Judéia, né? O 4 vai dar essa linkada. Os verso 4 fala: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E olhem a precisão, irmãos. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Leiam aí, irmãos, por favor, a palavra de Deus. Isso. Espero que o pessoal de casa também tenha acompanhado aí. Irmãos, olhem, agora o outro grupo de personagens que nós vamos ver, além de Herodes, além dos magos, são os próprios escribas e fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eram aqueles que tinham o conhecimento da palavra, mas que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Os escribas, meus irmãos, eram os amanuenses, aqueles que escreviam com zelo a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, sabe o que é você ter o rótulo de povo de Deus? O que é ter zelo na inscrição da palavra, mas somente na cabeça e não no coração? Esses homens eram assim. Homens que sabiam citar versículos de cor. Homens que tinham a palavra na ponta da língua. Quando o rei Herodes falou, onde é que vai nascer este rei? Eles falaram de bate-pronto em Belém. Em Belém da Judéia, responderam eles. E eles vão falar, por que vai ser em Belém da Judéia? Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Irmãos, o verso 6 é uma dupla citação. Uma citação de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, né? O pastor até leu assim, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque dali há de figurar o rei de Israel. E segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 2, dá a continuação do segundo versículo. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Meus irmãos, são pessoas muito próximas, que sabiam citar as escrituras. Mas aqui é um alerta que pode estar muito próximo de nós, irmãos. Às vezes podemos ver, presbítero, pessoas que conhecem a palavra, que sabem citar, sabem quem é Jesus, mas sabem só de teoria. E ainda não deixou o seu coração arder pelas coisas do Senhor. Irmãos, o que me assusta nesse texto é a apatia de homens que conhecem a palavra. Às vezes você pode encontrar pessoas aí nas igrejas que têm conhecimento, que sabem citar referências bíblicas, mas que hoje, neste Natal, está agindo com indiferença às coisas de Deus. Está indiferente às maravilhas divinas e ainda não deixou o seu coração arder pela palavra do Senhor. Ó, irmãos, que neste Natal o nosso coração seja renovado pela presença do Senhor. Que a nossa vida seja em volta da presença de Deus na nossa vida, para que isso nunca aconteça no nosso coração. Lembrem-se do que Jesus vai dizer em Efésios, a igreja de Efésios. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta-te à prática das primeiras obras. E como nós, meus irmãos, precisamos ter sempre este renovo na presença de Jesus. Tem gente, meus irmãos, tem certo pastor que vai falar assim, tem gente que se torna suficientemente cristã para não se entregar de fato a Cristo. Ela se esconde na religião, ela conhece a Bíblia, mas nunca abandonou seus pecados para se entregar verdadeiramente ao Senhor. Isso é um perigo, irmãos. Que em nosso coração haja ardor, haja alegria, enquanto para alguns o Natal está sendo um período de indiferença, para que em nosso coração haja essa diferença, essa deferência, porque o próprio Senhor já colocou isso no nosso coração.
Tudo bem até aqui, gente? Tem mais 3, hein? Acompanha aí. Até meia-noite eu vou. Tô brincando, viu, irmãos? Já vou, hein, Carlinhos? Um outro ponto também, irmãos, é entrega. Além de eu mostrar adoração, aquietação, ardor, eu tenho que entregar a minha vida para Cristo cada vez mais. Senhor, aqui está a minha vida em submissão a Ti. Que eu adore, não de uma forma hipócrita, mas através de uma entrega verdadeira. Versos 7 e 8, olhem aí, irmãos. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorar. Meus irmãos, vocês acham que isso vai acontecer? Houve hipocrisia deste homem. Ele não estava querendo ter um encontro verdadeiro com Cristo, mas se ele encontrasse o menino rei dos judeus, ele iria matá-lo. E meus irmãos, olhem, não é incomum o que eu vou dizer aqui. Tem muita gente neste Natal que já matou Cristo no seu coração. Não tem espaço para o seu coração para Jesus. Ao invés de se renderem, ao invés de se entregarem, pastor, eu conheço, Jesus é lindo, é maravilhoso, mas nunca entregou sua vida de fato para Cristo. Vão morrer sem Cristo. Estão longe de Cristo. Eu espero que aqueles que estão longe voltem para entregarem de fato sua vida a Cristo. Meus irmãos, é triste dizer que os escribas e fariseus vão ser aqueles que vão dar mais trabalho no ministério de Jesus. Este homem aqui, que é rei, não quis entregar o seu coração para Cristo. E hoje, a palavra mais oportuna que Deus tem para nós é: filho meu, dá-me o teu coração. Nós temos que dar o nosso coração para Cristo. Entregar a nossa vida para o Senhor, meus irmãos. E realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Mais uma outra lição, irmãos. Muito ponto, né? Sair do pastor presbiteriano, que só tem 3, né? Mas são pontos valiosos, meus amados. Olhem o que diz versos 9 e 10. Próxima reação: alegria. Irmãos, como é que está o nosso coração? Além de ardor, você pode demonstrar alegria neste Natal, porque teve um encontro com Cristo, está renovando este relacionamento com o Senhor. Olhem aí, irmãos, versos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu vou ler o 11 também, meus irmãos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, a gente olha, meus irmãos, que depois dessa conversa com o rei, eles partiram e a estrela do oriente os precedia. Que coisa linda, meus irmãos. Era algo que estava guiando. E olhem, como é importante, meus irmãos, a estrela guiando até o menino. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós estamos no Natal vendo o menino. A estrela não parou na Grécia, não parou no Egito ou em Roma, lugar onde havia poder político ou a filosofia na Grécia, mas parou onde está o menino. E nós, meus irmãos, precisamos entender que quem nos guiou, quem nos precedeu, foi o Senhor na nossa vida. A palavra de Deus vai falar: nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho unigênito como propiciação pelos nossos pecados. Esta é a bênção, irmãos. Esta é a alegria que nós temos que ter. E isso tem que alegrar o nosso coração com grande e intenso júbilo. Meus irmãos, tem gente que está se alegrando em vícios, bebidas, músicas altas. Mas louvado seja Deus, porque nós virtualmente ou presencialmente estamos nos alegrando com o menino que nasceu, que veio a este mundo para morrer por nós. Esta é uma bênção impagável que Deus deu para os seus filhos. Meus irmãos, olhem, a gente vai ver que nessa adoração de alegria, enquanto o rei Herodes não quis entregar o seu coração,
esses homens entregam o melhor para Cristo e reconhecem o ofício do Senhor em sua adoração. Nós vamos ver aí que eles vão entregar os seus tesouros, né? Aquele que adora verdadeiramente, irmãos, ele também entrega o seu coração e a sua adoração. Não é de qualquer jeito, mas é como o melhor. A gente não é do evangelho da prosperidade, mas nós entendemos, meus irmãos, que a nossa adoração, ela é cara. Estou falando de que nós temos que dar o melhor, assim como Deus deu o melhor para nós em Cristo. Olhem lá, eles entregaram suas ofertas. Ouro, porque era uma oferta digna de um rei. Incenso, mostrando que era uma oferta de um representante de Deus. E também mirra, mostrando que ele veio para ser, meus irmãos, profeta, sacerdote e rei. Mirra é a ideia daquele que tem uma missão para cumprir. Pelo fato de Jesus morrer, eles também já discerniram a missão do Senhor e Salvador. E olhem, meus amados, tem gente que fala assim, né, que uma das últimas áreas a serem convertidas é o bolso. O bolso é o primeiro a esfriar. Mas é isso que Deus trabalha no nosso coração, quando eu entendo, meus irmãos. Eu tenho que vir com alegria e dar o meu melhor para a glória do nosso Deus. Foi assim que fez Maria de Betânia. Foi assim que fez grandes homens de Deus na presença do Senhor. E, meus irmãos, que em nosso coração haja grande alegria na presença do nosso Deus. E, por fim, meus amados, progresso. Olhem o verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, dá para nós inferirmos um ponto espiritual aqui. Quando Deus trabalha no nosso coração, nós somos convidados a voltar para casa diferentes. Não voltar pelo mesmo caminho. Não voltar como nós éramos antes. Tem gente que fala assim, Senhor, me faz sair diferente da forma como eu entrei. Como isso é importante, irmãos. Como isso é necessário na nossa caminhada. Como nós precisamos disso. É claro que aqui é uma lição de fuga para eles não irem na presença do rei Herodes. Mas quantas vezes nós passamos, ano após ano, deixando o pecado nos vencer, regredindo ao invés de progredir. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não regressarmos mais para a velha vida, a não regressarmos mais para o velho homem, mas realmente entregarmos a nossa vida e falar, não, eu sou do Senhor. Eu vivo não mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E eu agora tenho uma vida para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, foi a estrela que guiou esses homens até Cristo. E o próprio Deus é quem nos instrui pela palavra para não voltarem pelo mesmo caminho. Nós vimos aqui alguns pontos, muitas lições, meus irmãos. Mas louvado seja Deus que não bate pronto. Estamos aqui para adoração. O nosso Senhor quer que neste Natal nós nos quebrantemos e adoremos o Senhor. Quem fez isso não foram as nossas próprias pernas. Quem nos moveu não foi o nosso próprio coração. Mas é um Deus que guia, que cuida, que abençoa com a presença do menino. Uma outra coisa, irmãos, enquanto há tantos corações inquietos, atemorizados, que não querem se dobrar, Deus nos quebranta e nos traz a paz que vem do Senhor. Uma outra lição, enquanto há corações tão frios, tão apáticos, tão indiferentes, que em nosso coração venha, ó, vem, Senhor Jesus, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Irmãos, enquanto muitos não estão entregando sua vida a Cristo, enquanto muitos estão na hipocrisia, enquanto diz o insensato no seu coração, não a Deus, o nosso diz a Deus, e Deus está em nós. Enquanto muitos estão alegres com prazeres transitórios, enquanto muitos estão alegres com alegrias passageiras, a nossa alegria tem fundamento. Ela começa com o nascimento, mas também vai, meus irmãos, durar e perdurar na glória. Louvado seja Deus. Além disso, louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós não vivemos mais na velha vida. Nós somos um povo abençoado por Deus. E que nesta obra da graça, Deus dê para nós, meus irmãos, um Natal diferente. Não porque é tempo de pandemia, mas porque o Senhor mesmo nos trabalhou em nosso coração para não mais vivermos a velha vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura.
as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.